bom com vocês? Estamos aqui com o Rodrigo Ayup. Rodrigo vai conversar com a gente sobre as tensões que acontecem no Oriente Médio. Como você sabe, o nosso programa é um programa que aborda os mais diversos temas da atualidade. E, com certeza, a crise que envolve o Oriente Médio está na pauta do dia de todos os jornais, na internet. A gente hoje discute, para discutir o mundo, a gente tem que discutir o Oriente Médio. Então, por isso, a gente convidou o Rodrigo Ayup, que é formado em História pela Universidade Federal Fluminense, fez mestrado em Antropologia e hoje está fazendo doutorado no Núcleo de Estudos do Oriente Médio, né, Rodrigo? Sim. E tem pesquisado, tem tido uma pesquisa assim, bastante interessante. Rodrigo, você está pesquisando cristão no Oriente Médio, é isso mesmo? Exatamente. Como é que é isso? Mais estranho que possa parecer, eu estudo os cristãos no Oriente Médio, mais especificamente no Líbano, né, que é a pesquisa que eu venho desenvolvendo no doutorado, né, eu faço trabalho de campo no Líbano, fiz uma viagem de dezembro até fevereiro, dezembro agora de 2014 até fevereiro de 2015, e agora volto em março de 2016, vou ficar até março de 2017. Agora me diz uma coisa assim, como é que surgiu isso, né? Você terminou a sua graduação em História e diz assim, eu vou agora fazer um passeio no Oriente Médio, porque lá é muito agradável, praias lindas, não foi assim, né? Eu pesquiso o Oriente Médio desde quando eu estava na graduação. Uhum. E eu estudei, eu sou neto de árabe, então eu já tinha interesse na graduação em História. Eu fiz uma pesquisa com a minha família, com os árabes, com os Ayupes, em São João Nepomuceno, que é uma cidade a 2 horas mais ou menos de Juiz de Fora. E me interessei muito pelo assunto. E no mestrado eu quis dar sequência à pesquisa, mas já na antropologia, uma vez que eu fazia trabalho de campo, eu me aproximei então da comunidade árabe de Juiz de Fora. Então eu observei, o que a gente chama na antropologia de observação participante, a gente tem contato com o grupo que a gente estuda, com as instituições. Então eu fiquei de 2011 até 2013 estudando as principais instituições fundadas pelos imigrantes árabes e os seus descendentes em Juiz de Fora. E uma dessas instituições era uma igreja cristã. Agora, quer dizer, as pessoas têm uma ideia de que no Oriente Médio só tem muçulmano. Como é que é isso? Pois é, isso foi uma das coisas que eu achei, por causa dessas representações, por causa desses preconceitos, que a gente faz uma ligação quase automática, entre o Oriente Médio e o Islã, e todas as representações negativas que tem por trás disso, E eu observei que a comunidade árabe de Juiz de Fora, a grande referência religiosa era uma igreja cristã. Católica. Católica, Na verdade, a igreja que eu estudo é uma igreja greco-católica, chamada de igreja melquita, tem em Juiz de Fora, tem no Rio também, depois eu fiz pesquisa na do Rio, tem em São Paulo e tem em Fortaleza, E é uma igreja que fazia parte da igreja ortodoxa, que é uma outra referência, muito importante do cristianismo oriental, e que a igreja melquita fazia parte. Quando a gente fala de cristianismo oriental, a gente não está falando de tradições evangélicas. Não. A gente está falando de catolicismo. A gente está falando de cristãos, porque tem protestantes no Oriente Médio também. Sim. Sobretudo as comunidades que foram formadas pelos missionários protestantes, que visitaram o Oriente Médio ao longo do século XIX. Pois é, e como é que assim, você esteve lá, você esteve no Oriente Médio, você viveu lá, você está fazendo pesquisa já há esse tempo. Como é que a gente pode pensar, por exemplo, dessas coisas que a gente recebe aqui, de que os islâmicos são fundamentalistas e matam cristãos, e as guerras, assim, essa coisa de que o Islã é o eixo do mal e que o Islã no Oriente Médio mata cristão, mata católico, mata todo mundo. Como é que é isso? Como é que você... Pois é, isso é uma coisa que a gente chama de orientalismo. Então, na verdade, desde o período da expansão islâmica, a partir do século VII em diante, que
o Islã se tornou o inimigo mortal, né, dos europeus, né, dos europeus, claro, dos cristãos. Né? Então, sempre, né, foi o Islã sempre... Mas esse se tornou é uma construção, né? É uma construção, exatamente. Né? Porque, e claro, né, a ideia ali era... Quem é esse cara que está dominando agora grande parte, né, do Oriente, dominando também já a Europa, que já domina a Península Ibérica? Quem é esse cara que se espalha pelo subcontinente indiano? Quem é esse cara? Então, de uma curiosidade que surge, né, e claro, para tentar também conter isso, a ideia de você estudar o seu inimigo para poder freá-lo. E, obviamente, ao longo isso é bastante estudado na antropologia, com o próprio Eduardo Said, né, com o livro dele Orientalismo, que ao longo dos séculos, né, que dão sequência a essa expansão, né, muçulmana, árabe-muçulmana, é de que esse oriental, esse muçulmano se comporta de uma determinada maneira. Então, e claro, de uma maneira negativa, ruim, né, estranha. Uhum. Então, essa construção que vai sendo feita ao longo dos séculos que formou esse fenômeno que a gente chama de orientalismo e que explica muitas coisas, que quando a gente vai falar, por exemplo, do Islã, né, a primeira coisa que falam é de que são fanáticos, que tem homem-bomba, que são violentos e que, enfim, todas essas representações de que as mulheres são aquelas que são presas dentro de casa, tudo. Que são representações negativas, né? Eu entendo exatamente o que você está falando, porque assim, quem é de candomblé e quem é de umbanda no Brasil sabe exatamente como é que esse mecanismo de demonização e de perseguição funciona, né? Porque assim, você está falando dos muçulmanos no Oriente Médio, eu estou aqui fazendo uma analogia com todos os mitos que o povo de candomblé e de umbanda, por exemplo, né, que é um mito que a gente mata a criança em ritual. Então, assim, são coisas absurdas, estapafúrdias, que absolutamente não condizem com a realidade e que, né, como já dizia o Goebbels, que foi o ministro da comunicação do Terceiro Reich, né, uma mentira repetida 100 vezes acaba se tornando verdade, né, Rodrigo? Exatamente, isso eu percebo. Essas representações, elas circulam, né, nas nossas instituições, na esfera pública, né, nos espaços que a gente frequenta. Eu mesmo, por exemplo, sou professor de ensino médio. E eu vejo como essas representações, eu vejo na prática isso diariamente. Né, quando eu falo que estudo Oriente Médio, já é sempre aquela piada, a questão da bomba, né, a questão, né, já tive alunos que reclamaram com o pai, que falavam, né, falando que eu era muçulmano. Então, assim, são coisas muito fortes, né, que estão enraizadas agora nas nossas relações sociais. E por isso, né, e quando eu observei que a comunidade árabe de Juiz de Fora, a grande referência religiosa desde o início da imigração, era uma igreja cristã, católica, eu queria entender isso, né? E quando eu observei que tinha um rito grego, né, um rito bizantino, né, com alguns detalhes, com algumas orações em árabe, eu fiquei encantado com aquilo. Eu falei, eu quero conhecer isso. Né? E como é que foi? Quando você chegou lá, né? Ó, Brasil, por mais que você tenha descendência árabe, você é um brasileiro, né, nascido no Brasil. Como é que foi chegar lá? Como é que foi chegar lá e como é que foi lidar com essas outras relações, com essa comunidade cristã e que não é uma comunidade homogênea, imagino eu? Como é que foi isso? E ainda mais o Líbano, né? O Líbano, tudo isso, claro, eu já tinha contato com a literatura sobre o cristianismo oriental. Mas a teoria é uma beleza. Exatamente. O problema é... Agora, quando você chega lá e você vê, por exemplo, no hotel que eu me hospedei durante o tempo que eu fiquei lá, eu morava, a dona do hotel era uma cristã ortodoxa, né? Mas tinha o gerente do hotel, ele era um druso, né? Que é uma facção, né, que a gente pode ligar aos muçulmanos, embora muitos lá, eles falam que não são muçulmanos, né? Ele falava que não era, mas assim, né, em geral a gente pode inserir dentro da religião do Islã. Eu convivi com maronitas, né, hóspedes que eram maronitas. Então, assim, o Líbano ele tem 18 facções religiosas, 18 confissões religiosas. E é muito interessante que eu vi que... Cristãs.
18 em geral. Em geral. Em geral. Mas o que eu observei é que você tinha, em diversos contextos, essas identidades, esses grupos, eles se unem. Por exemplo, em alguns contextos você pode ter um maronita que é cristão, aliado a um grupo muçulmano, em oposição a um outro grupo cristão. Então é muito interessante, muito confuso, porque é uma dança de várias religiões. Aí quando você pega e fala, não, o violento é o muçulmano. Quando você fala que o fanático é o muçulmano... Quer dizer, a religião, então, não parece ser só um véu, né? Porque os interesses são políticos. Os interesses são políticos, né? Então, assim, e há quem diga, tem alguns autores, né, que falam que a questão do sectarismo, né, dessa divisão social e política do Líbano, né, em termos religiosos, foi uma criação ocidental, né? Os próprios ocidentais, quando chegaram no Oriente Médio, cada um começou a apadrinhar um grupo desses. Porque o Líbano era formado. Quer dizer, o Líbano é um país africano, não é isso? Que fica no norte da África, não é isso? Não, Oriente Médio. Oriente Médio. Exatamente. O Líbano fica ali e era formada por 12 clãs, não tem essa mítica? Você tem ali no Líbano toda uma... Você tinha divergências entre aldeias, o que você tinha, na verdade, ali era uma divergência social. Você tinha, né, antes de você começar a ter esse sectarismo do ponto de vista religioso, o que você tinha ali era uma parte, alguns lavradores, alguns agricultores e camponeses, maronitas, e você tinha proprietários drusos, né? Mas assim, o que vai acontecer nesse contexto, e claro, religiões minoritárias, mas a grande rivalidade ali que você percebia era uma rivalidade social, né? Por interesses sociais, econômicos, políticos, etc. Mas essa dinâmica, ao longo do tempo, ela vai ganhando um pano de fundo religioso muito forte. E isso, obviamente, se a gente pode considerar um exagero, né, um autor chegar e falar que que são os ocidentais que plantam todas essas rivalidades do ponto de vista religioso, mas uma coisa que a gente pode afirmar é que são os ocidentais que acentuam essas diferenças. Só para o nosso público entender, quer dizer, só para a gente poder formar uma imagem na cabeça. Você tinha 12, algumas famílias, né, estendidas, que a gente conhece bem isso aqui, o povo de santo conhece bem isso aqui, né? Aí chegavam os ocidentais, a Europa, Estados Unidos, aí pegava uma família dessa e começava a armar, a financiar para que essa família pudesse brigar com a outra. É isso que você está dizendo? Exatamente. Claro, e acentuando as referências religiosas. Olha, as diferenças. As religiosas, tá vendo? Você é diferente, né? E o que vai ter, por exemplo, no século XIX, né, você tem os franceses, né, você tem ingleses, você tem outras, até os russos, né, que entram na jogada, e os franceses, eu vou apoiar os católicos, maronitas. Aí os ingleses já acabam apoiando os drusos. Então, assim, o que a gente vai ter ali, cada uma comunidade, né, porque tem uma coisa que o Império Otomano vai fazer, né, num período, né, complicado, que ele está tentando reorganizar, né, a administração, e está olhando para o Líbano, e ele vai permitir, e claro, os europeus estão interessados em entrar e administrar essa região, né, e ter uma participação política ali, e os europeus, o Império Otomano faz um acordo. Mas esse interesse pelo Oriente Médio, ele é um interesse religioso ou ele é um interesse geopolítico? Interesse geopolítico, né? É aquilo que você já colocou anteriormente, é o interesse geopolítico, né, por tudo que o Oriente Médio... Mas o quê? É petróleo? É água? É dinheiro? É ouro? É o que exatamente? Que interesse é esse? O petróleo é uma das... né? A principal, né? É o principal recurso que tem no Oriente Médio, né? Como você vê, por exemplo, né, na Arábia Saudita, ou no norte da África, na Argélia, na Líbia, né? Regiões, né, que são ricas em petróleo e que, obviamente, vai ser um local, né, vai ser uma oportunidade, um olhar que os ocidentais, né, vão ter nessa região para poder
ter algum tipo de proveito econômico. Mas o que a gente observa no século XIX, né, no contexto já de segunda Revolução Industrial, que esses países, a Inglaterra, a França, eles estão olhando para essas regiões, não só para o Oriente Médio, mas estão olhando para a África, né, estão olhando para a Ásia, né, enfim, buscando uma oportunidade de desembocar as suas mercadorias, de arrumar mercado consumidor, áreas de influência e tudo mais. Tanto é, por exemplo, que a França, no contexto de segunda Revolução Industrial, onde a França é uma das grandes... A segunda Revolução Industrial, só para a gente poder posicionar o povo. Sim, sim. A gente tem duas... Em que momento ela acontece? A segunda Revolução Industrial é o período do século XIX. Sim. É um período de intensificação, de grande multiplicação mesmo da produção. A gente tem a primeira Revolução Industrial, né, que a gente marca por volta de 1750, e a gente vai ter a segunda Revolução Industrial, que já é a partir dos 1800. Né? E aí, obviamente, é o contexto onde você tem um boom produtivo muito grande nas fábricas inglesas, francesas, alemãs, né, que entram no jogo, e também americanas e tudo mais. E assim, é nesse contexto que essas potências europeias, sobretudo as europeias nesse momento, elas vão começar a olhar para esses outros mercados. E a França, por exemplo, ela vai desenvolver uma indústria, em primeiro lugar, ela vai tentar cultivar, né, e desenvolver a produção de seda no Líbano e na Síria, né? Na região do Monte Líbano ali, que na época tudo, na verdade, o Líbano ainda fazia parte do que a gente chama de Grande Síria, onde essa região era, obviamente, uma região pertencente ao Império Otomano, né? Ainda era um contexto, né, onde o Império Otomano ele dominava grande parte do Oriente Médio, né? Então, claro que a França ela vai olhar para essa região, né, para a região da Síria, a região da Grande Síria, e vai começar, em primeiro lugar, né, a criar, cultivar o bicho da seda, aquilo tudo para poder aí claro, tem a plantação de amora para alimentar o bicho da seda e tudo mais, e para abastecer as indústrias francesas. Mas isso vai crescendo tanto que no segundo momento que vai acontecer que os franceses eles vão promover a própria construção de fábricas no Líbano, fábricas de seda. Então você vai ter as próprias indústrias da seda no Líbano. E claro, é isso que vai fazer com que os sírios e libaneses depois venham para o Brasil. Porque devido ao preço instável da seda, e claro, também quando abre o canal de Suez, já lá na segunda metade do século XIX, e a seda japonesa e a seda chinesa entra em concorrência com a seda libanesa, o preço cai. E, obviamente, o preço cai, o padrão de vida daquelas pessoas, daqueles indivíduos, sobretudo os maronitas, que eram eles que estavam atuando, porque, como eu contei anteriormente, os franceses se tornaram os grandes protetores dos maronitas, né? Os franceses cuidavam dos maronitas ali naquela região. Sim. E aproveitavam para explorar a mão de obra. Exatamente. E o que aconteceu, quando você tem esse desenvolvimento industrial, né, o que a gente pode falar, né, que o Líbano é inserido no sistema capitalista internacional nesse momento, você tem um aumento do padrão de vida, sobretudo dos que trabalhavam, claro, dos empresários, né, da classe média, da classe empresarial que se formam nesse contexto. Mas quando a seda ela passa por todos esses problemas, o padrão de vida desses indivíduos, né, desses camponeses, desses maronitas, cai um pouco, né, e o que eles não querem. Né? Então, essa ideia de que os imigrantes vieram para o Brasil por causa de uma miséria não é miséria. O que a gente pode colocar é baseado em toda a literatura histórica, antropológica sobre o assunto, né, na bibliografia, e também nos trabalhos de campo, né, nos documentos. O que a gente vê, na verdade, é uma população emigrando, né, saindo do Oriente Médio em direção aos Estados Unidos, do Brasil, da Argentina, por causa dessa necessidade de não
caiu o padrão de vida. Agora eles estão consumindo artigos de luxo, eles estão comendo arroz, coisas que eles não faziam antes e que eles querem, as roupas e tudo mais. Então o que acontece é que você vai ter uma emigração, né, para as Américas, né, e para outras regiões também, né, para a própria Europa, com essa tentativa de manter o padrão de vida conquistado por causa... Agora, a realidade do Líbano hoje é outra, né? Quer dizer, você vai voltar lá agora e a gente tem hoje uma outra realidade com a imprensa internacional pintando os canecos naquela região. Qual é a realidade hoje? A realidade é a seguinte, a realidade é que o Líbano, ele, em primeiro lugar, a gente tem que entender como funciona a estrutura, né, política do Líbano, que é uma estrutura política ligada à religião, né? Então, assim, são 18 comunidades religiosas e a política, o parlamento libanês, ele é ocupado por essas... Por sacerdotes? Não, por essas comunidades. Então, assim, cada indivíduo, ele tem na sua carteira de identidade uma afiliação religiosa. Então, ele tem que colocar, na verdade, qual é a sua religião. Então, tem lá no ID dele, na identidade, se ele é maronita, se ele é melquita, se ele é druso, se ele é lauíta, se ele é protestante, se ele é siríaco. Então, ele tem que colocar isso. Então, as comunidades, elas disputam, né, influência e poder, né? Quanto maior a comunidade, mais cadeiras ela tem no parlamento. Nossa. Só que tem uma curiosidade nisso tudo. Como é que você mede a população? Com censo. Só que o Líbano não tem censo desde 1932. Porque quando foi feito o censo de 32, os cristãos eram maioria, mas eram entre muitas aspas, porque na época, né, você tinha uma imigração já, você tinha um número de imigrantes muito grande nas Américas e em outros locais. Uhum. Então eles começaram a contar com esses imigrantes para a população libanesa, né? Então, assim, naquela contagem de 32, e claro, os maronitas estavam conduzindo um processo de nação libanesa e tudo mais, eles tinham um poder, até porque a gente já comentou aqui a participação francesa, incluindo a participação europeia. Então, os cristãos tinham, né, uma influência muito grande, né, e obviamente são eles que vão tentar conduzir o processo de nacionalismo, né, da construção da nação libanesa. E quando o Líbano conquista a sua independência, em 46... né, ele começa a fazer parte do eixo do mal. Aí você vai ter uma constituição, você tem uma constituição libanesa, e essa constituição que é escrita, ela estabelece esse sistema confessional, que é o sistema de poder ligado à religião, né? As comunidades religiosas vão ocupar posições na esfera política. Só que ao longo do tempo, né, o que se percebe é que os muçulmanos, obviamente, não vão aceitar, porque você tem um número, né, muito grande de muçulmanos, né? Então os muçulmanos não são minoria nem aqui nem na China. Então eles vão reivindicar... Aliás, é uma coisa interessante, né? Porque o Islã é a religião que mais cresce no mundo, né? Exatamente. São mais de 1 bilhão de muçulmanos no mundo. Exatamente. Um número muito grande. No Líbano, eles têm uma concentração muito grande no país. Só que eles não querem continuar, né, nos bastidores da política. Eles querem um protagonismo que os cristãos, sobretudo os maronitas, ocupavam desde o período que o Líbano estava ainda sob domínio francês, no mandato francês, né, da década de 20 até 46, e depois da independência. E isso, né, todas essas rivalidades e essas reivindicações vão, né, em última instância, levar à Guerra Civil Libanesa, né, que começa em 75, né, e vai até 1990, e depois outras guerras. Então você vai ter já... né, essas guerras, elas também são, vamos abrir aí, 200 aspas, mas elas também são financiadas pelas potências europeias? Sim, você tem uma... porque tem uma coisa agora recentemente, até no Facebook está circulando, de que Osama Bin Laden era financiado pelos Estados Unidos, ele era tido como uma
um grande líder pacifista, e depois Osama Bin Laden explodiu as Torres Gêmeas. Quer dizer, essa relação de poder e dinheiro está ali o tempo inteiro, né? Ainda mais se você olhar, né, no contexto libanês, você tem ali o sul do Líbano faz fronteira com Israel. Então, claro, Israel, e aí você tem, né, uma série de guerras ali naquela fronteira. Que é econômica, né? E também está envolvida em outras questões, né? Porque o que acontece? Você tem uma parte libanesa, né, árabe, que compartilha do nacionalismo árabe e que, claro, vai olhar para o conflito árabe-israelense a favor dos árabes. Então, vai ter uma outra parte que já não vai compartilhar desse nacionalismo árabe, que é o caso dos maronitas. Os maronitas, eles não compartilham, né, para eles, não são árabes, eles são fenícios, eles são descendentes dos fenícios. Então, o Líbano é um país muito complexo porque ele não conseguiu alcançar uma ideia do que é uma nação. Até hoje, você não tem um consenso do que é uma nação. Você não tem um consenso do que é uma história em comum. Uma história é um elemento fundamental para a construção de uma nação. Então, quando você olha todas essas religiões, você vê como elas estão inseridas nesse jogo, mas é um jogo que vai sendo construído ao longo do tempo, né? Um jogo que, a priori, é um jogo social, mas que vai ganhando, político, que vai ganhando um pano de fundo religioso. E hoje a gente não consegue mais pensar o Líbano sem pensar nesse pano de fundo religioso. E eu me interesso bastante pela Igreja Melquita, porque ela tem uma coisa curiosa. A Igreja Melquita, ela é, desde 1724, que ela não faz parte mais da Igreja Ortodoxa, e ela se vinculou ao catolicismo romano. Então ela é... Só que é muito interessante que ela obedece à doutrina católica romana, mas ela conservou o rito bizantino, que é o rito dos ortodoxos. Então ela está no meio termo entre os cristãos católicos, onde os maronitas também são uniatas. Os maronitas, que é a principal comunidade cristã no Líbano, eles são, desde o século XII, vinculados já ao catolicismo romano, desde o século XII. Então, lá no Líbano, eles podem olhar para um lado e se aproximar do catolicismo romano, e eles podem olhar para o outro lado e se aproximar dos ortodoxos. Então, com isso, eles têm uma religiosidade híbrida, e com esses elementos, com esses denominadores comuns, tanto com os ortodoxos quanto com os maronitas, que são as duas principais comunidades cristãs, ele consegue estabelecer, de acordo com a situação, fazer alianças aqui, se opor a um, e quando vai se opor aos ortodoxos, ele aciona uma identidade comum com os maronitas. Tá? Nós temos a mesma doutrina, nós somos católicos. Por outro lado, quando ele vai se aproximar dos ortodoxos, né, em algum contexto específico, são diversos contextos políticos. Como também pode se aproximar dos muçulmanos. Como pode se aproximar dos muçulmanos, e a gente vê isso acontecendo várias vezes. Então, quer dizer, essa coisa de que no Oriente Médio o muçulmano mata cristão, isso... Essa história de que o muçulmano é malvado e mata cristão, e aqui também não é fazer... O nosso objetivo aqui não é fazer apologia de Não, ninguém. Obviamente. É para a gente poder pensar, né? É pensar que... A partir desse senso comum, dessa coisa que está aí. Um mata o outro mata um, e a questão aqui não é religiosa. A gente imagina que, né, pelo menos o que eu entendo por religião, não é isso. Sim. Né? Religião não é isso. Isso são outras questões. São questões políticas, né, e sociais. É essa complexidade que a gente tem que olhar para pensar o Oriente Médio. E, claro, eu me interessei, né? Claro, eu vim um caminho já olhando para o mundo árabe, mas eu me interessei pelo cristianismo justamente para olhar o Oriente Médio, né, de uma outra maneira, né, para poder trazer, para produzir conhecimento aqui no Brasil acerca de uma coisa que a gente não conhece. Né? No senso comum brasileiro, não existe o cristão oriental. Esse cara é um invisível, não existe. O que existe é o muçulmano, e existe dessa maneira. Então, a minha ideia, né, e aí todas as pesquisas, né, na antropologia da religião, na sociologia da religião, elas acrescentam nesse sentido, porque não importa se a gente está estudando o candomblé ou a umbanda,
Não importa se a gente está estudando o muçulmano ou se a gente está estudando o cristão. O que importa, né, que esse é o grande objetivo da antropologia, é compreender o outro. Né? Se a gente imagina que o conhecimento, né, o que há de comum em todos esses objetos, em todos esses temas que a gente aborda, né, na antropologia, mas nem só em relação à religião, em relação a tudo. O grande objetivo é compreender o outro, né, a gente construir uma sociedade melhor a partir do momento que você conhece o outro, que você se descolhe um pouco do etnocentrismo e você consiga olhar etnocentrismo é quando a gente julga a nossa cultura, o nosso grupo como superior e a gente vê como estranho, como anormal tudo que é diferente do nosso. E o que a gente quer é compreender o diferente. E essas pesquisas servem para dizer o que vovó já dizia há muito tempo, o buraco é mais embaixo, né? E é muito mais complexo. Sim. A gente conversou com o Rodrigo Ayup, historiador, antropólogo e pesquisador do Núcleo de Estudos do Oriente Médio da Universidade Federal Fluminense. Obrigada, Rodrigo. Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer participar.